hidropneumotórax. O que está acontecendo? Se eu tenho hidropneumotórax, eu tenho líquido, ar, né? E ele está causando algo hipertensivo nesse tórax. Então, o que vocês estão enxergando aqui? Entre pleura e pulmão, eu tenho ar e eu tenho líquido, tá? Então, é o hidropneumotórax. Tudo isso está empurrando as estruturas do mediastino contra a lateral, ou seja, esse desvio leva ao componente hipertensivo, tá? O que a gente vai fazer com esse hidropneumotórax? Eu preciso tirar esse ar daqui e eu preciso drenar esse líquido, certo? Então, o que foi feito foi o pigtail, que é colocar um acessozinho para primeiro tentar tirar o ar. Geralmente, para tirar líquido, a gente coloca um tipo de dreno que é em selo d'água, sai também o líquido, sai o ar, sai tudo. Não tem como a gente saber nesse caso se é sangue ou se é só um líquido advindo mesmo da pleura, porque através da tomografia computadorizada sem contraste, não tem como eu ter essa certeza. Então, na hora que você drena, aí sim está saindo a coloração ali e a gente consegue ter noção do que está acontecendo nesse pulmão, tá? E isso aqui é um catéter venoso, certo? Tá? Subclave. Geralmente a gente faz esse catéter com a ajuda da ultrassom. Certo? Beleza? Tudo bem? Deixa eu só mandar um recadinho aqui rapidinho. Não, ele pode deixar as 3 mesmo, a gente faz todas as injeções das ósseas e aí depois eu entro e faço o Kodak. Mas aí, se ele chegar primeiro, você avisa, tá? Que vai ser chamado primeiro as ósseas, porque as ósseas entram com 2 horas e ele entra mais cedo, tá bom? Por favor, obrigada. Foi mal, tá, gente? Vai ter um exame diferente hoje que eu vou organizar, orientar e etc. O povo fica perguntando tudo. Então, vamos lá. O paciente, ele tem essa suspeita ou de um pneumotórax ou de um hidropneumotórax. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar se ele está hemodinamicamente estável. Se ele não estiver estável, estabilizem o paciente. E aí depois vocês vão ter ainda, ou se já tiveram, vão nos relembrar do trauma, os 5Hs e os 5Ts. Então, nessa investigação 5Hs e dos 5Ts, quais são os exames de imagem que vocês podem fazer? A ultrassonografia FAST, o raio-x, AP de tórax e o eletrocardiograma, que aqui só entra como exame complementar mesmo, tá? Fez os exames, faz o manejo do pneumotórax hipertensivo baseado nos achados e observando-se nesse raio-x de tórax eu tenho redução, né, ou alguma resolução desse pneumotórax. Como que vai ser isso? Através de toracocentese, drenagem torácica, era isso que a gente estava falando ainda agora. Se o paciente permanecer nessa instabilidade, o paciente vai para a cirurgia. Se ele não permaneceu instável, faz a angiotomo de tórax, o ecocardio, para avaliar se eu ainda tenho algum componente capaz de manter esse paciente com a patologia, certo? Beleza? Agora o paciente, ele estava hemodinamicamente estável, avalie o mecanismo do trauma, se a lesão ela é alto risco para esse paciente virar instável. Então ele está estável, mas por quanto tempo? Se ele tem alto risco, vai lá, mesma coisa, FAST, raio-x, eletro, faz o manejo, verifica se tem lesão aparente. Se a lesão de parede torácica for significante ou o mecanismo for de desaceleração de alta velocidade, vamos fazer a angiotomografia ou o eco para avaliar se eu conseguir fazer resolução do problema principal, tá?
raio-x já resolve inicialmente. Raio-x teve alguma coisa alterada? Angiotomografia ou eco. Raio-x não teve nada alterado? Beleza, o paciente vai ser liberado quando tiver assintomático, tá? Paciente estava hemodinamicamente estável, não tem risco de instabilizar raio-x e eletro. Aqui nesse momento eu já não penso mais no FAST, tá? Achado alterado? Tem achado? Tratamento apropriado. Não tem nenhum achado alterado em relação ao raio-x e o eletro, paciente liberado, tranquilinho, não tem nada acontecendo, tá tudo bem, tá? Entenderam mais ou menos os momentos da gente fazer a angiotomo e o eco transesofágico? Que foi assunto quando a gente deu aula de cardio, quando a gente visualizou cardio. Então, por que fazer um eco transesofágico? Aqui, tá? Porque eu quero avaliar se a capacidade desse paciente de instabilizar, ela foi resolvida através de todo o manejo que vocês fizeram, certo? Beleza, gente? Então tá bom. Além de ar no pulmão ou de hidropneumotórax hipertensivo, eu posso ter só sangue. Então não tenho só o ar sendo capaz de comprimir ou de reduzir aquela função pulmonar, mas líquido sanguíneo pós-trauma também, certo? Isso reduz a expansibilidade pulmonar, isso reduz a saturação de oxigênio, isso altera exame físico. Então vamos lá. Aqui, se você vai fazer uma ausculta, você não escuta direito o barulho do pulmão, certo? Aqui também não. Mas aqui, na hora que você vai fazer a percussão, aqui vai estar hipertimpânico e aqui vai estar maciço. Então tem diferença no exame físico, tá? Oi. Não, é tudo líquido. Sabe o que vai mudar mais? Se tiver pus, infecção, aí muda bem. Agora, assim, entre... Não. Provavelmente. Aí, vamos lá. A gente faz aqui um raio-x. Eu mostrei pra vocês que no raio-x, o que a gente vai ver quando tem ar é o seguinte. Eu consigo delimitar as bordas do pulmão. E, do nada, eu perco as tramas vasculares do pulmão, certo? E aqui vai ficar mais escurecido, porque eu tenho ar, certo? Isso aqui vai ficar mais de que cor? Esbranquiçado. Então, lembrem-se que o pulmão, ele vai estar como se fosse um balão dentro de um saco. Então, enquanto aqui eu estou fazendo um corte, mostrando para vocês a visibilidade do pulmão, mas na verdade eu tenho sangue em volta dele como um todo, certo? Se ele vai estar mais branco em volta dele como um todo, é isso aqui que vocês vão enxergar, certo? Então é tudo esbranquiçado, não consigo entender limite de nada, não vejo trama pulmonar de nada, tá? Então, esse caso aqui, provavelmente ele também tem um componente hipertensivo. Olha onde está a traqueia, totalmente desviada, certo? Então, isso aqui é um acúmulo enorme de sangue que vai estar levando a esse componente mais obstrutivo, tá? Então, o paciente aqui tem um problema também hipertensivo, percussão maciça, tá? Aqui o paciente pode ter turgência jugular, até a jugular colabada. Esse paciente aqui, gente, é um problema, porque ele vai estar hipovolêmico, você vai querer fazer volemia, e aí você faz volemia, ele só piora o choque. Então isso aqui é complicado, tá? Precisa realmente dar diagnóstico. Olha só o que está acontecendo aqui. O paciente chegou no pronto-socorro do João Paulo com história de facada há mais ou menos 2 horas. Sangue, né? Sangue.
Precisa estar um sangue assim, bem intenso? Não, eu estou dando para vocês 2 exemplos que eu tenho uma quantidade de sangramento intensa, mas se for só um filetinho de sangue, vai estar como? Aquele lado do pulmão, eu consigo até ver uma certa transparência, tá? Porque aqui já não tem aquela sacola líquida intensa em volta, certo? Acho que eu trouxe até alguns exemplos para vocês. Beleza, outra coisa que vocês têm que olhar aqui no raio-x, não esqueçam de fazer ABCDE. Eu sei que esse raio-x não está ideal, provavelmente ainda está um pouco rodado, porque geralmente esse paciente, gente, ele vai estar lá na macazinha e sem muita movimentação, principalmente se for um trauma automobilístico. Então, a gente pede para o paciente fazer a inspiração profunda e olha os arcos costais. Eu não tenho aqui a quantidade ideal de arcos costais, concordam? Mesmo que vocês nem queiram parar para contar, dá para perceber que esse paciente não consegue fazer a inspiração necessária, certo? Então, isso aqui também tem que entrar no ABCDE do raio-x de tórax. E tem também, ó, desvio de traqueia. Professora, aquela clavícula está quebrada? Provavelmente, tanto aqui quanto aqui. Mas tá tão bonitinho, né? Parece que ela está sobreposta. Acho que eu refaria essa imagem aqui antes de fechar, porque eu tô achando que tá muito bonitinho. Pode ter só sobreposição entre escápula ali, tem alguma coisa que pode estar acontecendo aqui, tá? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer tomo. Se eu fiz tomo e eu quero ver líquido, que cor vai estar isso aqui na tomo? Branco também. Então aqui, ó, líquidozão, cinza, bem intenso. Eu tentando pensar no branco, né? Mas... Não é aquele branco do contraste, né? As escalas que a gente tem, né? E também dependente também de janela e etc. Então, ó, empurrando estrutura vascular do intestino, né, contralateral. Provavelmente aqui eu tenho um nódulo calcificado, né, tá brilhando muito bonitinho aqui para vocês. E isso aqui tem que ser drenado. Colocou o dreno, a carinha do dreno é essa, ó. Vocês estão vendo que aqui não tem tanto sangue quanto aqui, certo? Então aqui seria mais ou menos isso. E aqui seria mais ou menos isso, tá vendo? A transparência ela até existe, porque agora eu não tenho uma quantidade, um volume tão grande de líquido, mas eu continuo sem conseguir enxergar trama vascular ou pulmão da forma correta. E outra coisa que está acontecendo aqui também é a incapacidade desse paciente de fazer a respiração necessária para esse raio-x. O dreno é aquele ali de 100 milímetros? Aqui, né? Eu tava olhando no raio-x, eu falei no raio-x. Não, ali. Tá. Não, o dreno é aqui. Esse é o dreno. Geralmente a gente vê se está colocado no lugar correto, etc. Só que a gente vê no raio-x, tá, gente? Não é muito comum solicitar tomo para ver localização de dreno. É bem mais fácil no raio-x. Mais disponível, certo? Olha só. Tenho líquido, aí vocês vão falar assim, professora, mas eu tô vendo que tem contraste e o contraste não chegou aqui no sangue. Por que não chegou no sangue? A gente tem as fases do contraste. A gente tem fase arterial, a gente tem fase venosa, então a gente tem as fases do contraste. E a gente tem que saber também da comunicação de qual vaso que está fazendo sangrar ali. Então eu preciso esperar aquele vaso encher do contraste para fazer a imagem. Então não quer dizer que porque não tem contraste aqui não é sangue. Depende da fase, depende do tempo desse contraste chegar lá na área acometida, certo? Então aqui, ó, com certeza vocês estão conseguindo enxergar, ó, a artéria, tá vendo? A aorta bem cheiona aqui do contraste. Essa fase ainda está na fase arterial, certo?
Não precisa fazer mais imagens pra gente dizer se realmente não entra como traje aqui, tá? Certo? Beleza. Aí eu vou entrar num tema meio polêmico no exame de imagem, que é o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é, eu tenho sangue em volta do coração. Aqui eu já não estou falando mais de pleura e pulmão, estou falando ali de toda aquela cápsula que a gente tem no miocárdio. Geralmente, no exame de imagem, dependendo desse volume desse sangue, eu enxergo essa cardiomegalia e só no raio-x de tórax, tá? Geralmente, dependendo do volume que a gente tem ali, certo? O que vai fazer vocês imaginarem que o paciente tem um tamponamento cardíaco? Eu tenho uma tríade que se chama tríade de Beck, vocês já ouviram falar? Essa tríade eu preciso ter o paciente em hipotensão, o paciente com estase jugular e o paciente que tem abafamento das bolhas cardíacas, certo? Então o paciente tem essa clínica, chega para vocês apresentando uma certa capacidade de choque, o paciente precisa ser investigado em relação a tamponamento cardíaco, certo? Qual que seria o melhor exame para fazer aqui lá no pronto-socorro? Ultrassom, vamos fazer um FAST, é o que vocês têm rápido, é fácil para conseguir avaliar coração, tríade de Beck. É fácil para vocês conseguirem avaliar coração e tem facilidade para ver líquido ali em volta. Então é melhor do que conseguir visualizar no raio-x de tórax. Só que no raio-x de tórax eu posso visualizar esse halo mais transparente em volta do coração. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eu tenho um acúmulo tão grande de sangue que ele consegue comprimir a área cardíaca e consegue fazer esse contraste negativo em relação ao pulmão. Mas igual eu mostrei para vocês aqui, é o comum? Não é o mais comum, certo? Tem a possibilidade de aparecer. E por que ficou tão escuro assim o lado? Justamente porque ele acaba estando líquido, afastando o que faz sobreposição e a área fica mais perto do que está sendo queimado no filme. Ah, sim, tá mais Entendeu? perto. Mas eu preciso ter um volume muito intenso. Exatamente. Eu preciso ter um volume muito intenso para eu conseguir fazer esse halo lindo assim. Aqui, ó. E olha, nesse caso aqui, eu ouso dizer que pode ser uma criança, pelo né? tamanho do tórax, né? O melhor Esse é... daí que a gente faz a função e retira o sangue. Olha, tentando fazer aqui o acessozinho aqui, ó. Então, vamos lá. O melhor é o ultrassom. Não se esqueça, lá quando a gente viu o ultrassom cardíaco, que eu preciso posicionar o transdutor. Eu não vejo as 4 câmaras de uma vez. Eu preciso posicionar o transdutor para avaliar o que eu estou procurando. Então, o que vocês estão supostamente vendo aqui? Eu acho que é uma ultrassom gravídica. Gravídica? Não tem um nenenzinho no meio, não? É um É o coração. Apareceu ali, agora que eu vi os atos ali, eu fiquei, gente, parece quando você vê lá o nenenzinho aparecendo, querendo aparecer. Não, mas a gente está falando de derrame. Tá bom, eu viajei. Tá bom. Mas tá bom, acontece todo Eu vou falar de ultrassom gravídica na N4. Eu juro, gente, olhei aqui, Esse mais escuro seria o líquido do sangue. Seria o líquido. Seria Por isso que o coração tá bem pequenininho, assim, pequeno assim, tá mais apertado. O que está escrito aqui, DP, é derrame pericárdico, tá? Então aqui, ó, eu tenho a área desse líquido, aqui eu tenho ventrículo esquerdo, e aqui eu tenho ventrículo esquerdo e ventrículo direito, tá? Então muda posicionamento, a gente consegue visualizar
a imagem. Aí tá vendo, ó, que eu tenho essa área mais esbranquiçada aqui. O que é isso aqui? Isso aqui justamente quando o transdutor consegue entender que eu tenho um líquido empurrando parede cardíaca, tá? Pode falar, pode perguntar. Eu estava, não lembro se eu já ouvi ou alguém me disse, tem pneu no pericárdio? Tem. Naquela imagem anterior eu estava confundindo mais para eu, se eu visse a primeira vez. Que pode ser ar. É, por causa da cor, foi a mesma coisa que eu falei. Eu pensei, porque ela tá preto, escuro desse jeito. Pode confundir, gente. Não tá Pode errado. tirar uma física. É muito complicado. Não é o melhor exame. Eu trouxe aqui para vocês terem contato, sabe? Mas ultrassom é o que vai realmente fazer a melhor avaliação. Então, oi? A linha branca é só tá mostrando que tá empurrando esse. É esse contato que a gente tem entre o líquido e a área do coração. Porque lembrem-se que a ultrassom, ela é feita assim. Emito onda sonora, essa onda sonora bate numa estrutura, faz o eco, e o transdutor lê o eco. Então isso aqui está mais esbranquiçado assim, justamente porque esse contato, essa pressão feita na parede, entre líquido e parede, na hora de fazer o eco, ele dá essa ecogenicidade, entendeu? Então é isso, não quer dizer que tem um processo inflamatório aqui em volta, nada disso, tá? Mas tá aqui, ó, todo líquido comprimindo esse coração. Posso fazer uma tomo com contraste? Aí agora sim, agora, poxa, dá para brilhar. Mas lembrem-se, eu preciso avaliar a fase do contraste. Porque não é obrigatório esse derrame aqui ser secundário de uma artéria ou de uma veia, entendeu? Então, às vezes, o vaso ainda não deu tempo de levar o contraste até o derrame. Então, o derrame pode ser apresentado desse jeito que vocês estão vendo aqui, por causa da fase do contraste, ter pego exatamente qual que é em relação ao vaso enchido, certo? Pré-enchido. E nesse caso aqui, ó, tá bem aqui o derrame, ó. Vocês estão vendo o contraste aqui? Não. Por quê? Porque a fase ainda está numa fase arterial e não chegou, não é ali ainda o momento de comunicação entre o contraste e o sangramento ativo, certo? Isso aqui, professor, o que é? É derrame, tá? Entre derrame pleural ou entre o que a gente viu de hemotórax, provavelmente pode ser um derrame pleural, certo? Aqui, ó, não contrastei, mas consigo enxergar diferença entre toda a área cardíaca e olha essa linha bem fininha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o derrame pericárdico. Tinha essa imagem. Tem derrame aqui? Tem derrame aqui também, tá? Oi? Isso aqui provavelmente está começando a aparecer fígado no corte. Pode ser. Pode ser uma... Hã? Tá muito na base o corte? Não, às vezes fez uma lobectomia ou alguma coisa assim, mas assim, como eu tô vendo uma área assim um pouco mais contínua, pode ser que seja, é mais difícil ser algo, um câncer de pulmão ou alguma coisa assim, tá? Não é líquido porque senão tinha descido, né? Então... Pra mim tá mais embaixo. Tá muito alto, mas é isso que eu tô falando, às vezes o paciente fez uma lobectomia ou alguma coisa assim, sobe mesmo. Pode Ele tem acontecer. anatomia reversa. Faz o quê? Tem anatomia reversa. Ah, não. É só fluir o exame, só que como eu só tenho a estática dele, fica mais difícil da gente conseguir ver realmente o que está acontecendo aqui. Olha aqui, derrame pericárdico, ainda sem ser preenchido pelo contraste, e derrame pleural bem intenso, né? Certo? Vai sempre aparecer na ultrassom assim? Nem sempre precisa aparecer assim, porque pode ser que a área do derrame ele demonstre mais esbranquiçada dessa forma. Depende do que?
Exatamente do que a gente está falando. A reconstrução é feita através do eco, depende da quantidade que tem aqui da estrutura, o que está acontecendo nesse coração. Ou seja, o líquido nem sempre precisa aparecer como aquele halo pretinho, do mesmo jeito que na tomografia também, nem sempre precisa ver que tem ali preenchimento de contraste, certo? Então, alguém tem dúvida que eu tenho derrame pericárdico aqui? Sem dúvida de derrame pericárdico. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um exame na prática. Deixa eu só trazer aqui, porque fica muito ruim para eu enxergar dali. Esse aqui é assim. A quantidade de líquido que tem aqui é muito pouca, tá? Vou fazer uma construção aqui em 3D para vocês enxergarem melhor. Vocês estão vendo aqui essa área aqui, ó? Deixa eu dar o zoom. Ó, tá vendo essa área aqui, ó? Ela tem um pouquinho de derrame ali, ó. Tá meio que confundindo com essa área metálica. Vocês estão vendo essa área metálica? Vocês mesmos vão responder, vocês vão ver aqui, ó. Marca-passo. Ó, essa área metálica, ó. Ela abraça o coração, vocês estão vendo? É o marca-passozinho dela. Aí aqui em cima dá pra ver, ó, ele vai sair aqui, ó. Segue ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, locado aqui, é onde a gente troca a bateria e etc. Gente, só pra fins, nada a ver de prova, mas só pra fins de vocês saberem, paciente que tem marca-passo e morreu, parou, vocês têm que desligar o marca-passo, tá? Senão os familiares, os acompanhantes, ele acha que tá vivo. Daí, esse recente, teve uma colega que me ligou e falou assim: Rebeca, como é que eu desligo o marca-passo? Porque o paciente parou, morreu, assinei o atestado de óbito e agora o povo tá achando que ele tá vivo. Eu falei: menina, como assim? É porque isso aqui tem bateria, né? Então ele vai estimular eletricamente, faz o eletro vai mostrar que tem energia. Lá no monitor vai estar lá, né? Olhar pro paciente, vai ter Não, o paciente parou, mas vocês têm que desligar o marca-passo, tá, gente? Não esquece isso, não. Aí a ESP tem Oi? paciente a ESP, como é que liga? Ó, tem que tirar a bateria ou você vai descarregar a bateria desse marca-passo. Daí tem alguns meios. Não, tem Liga alguns pra Serum, Pode pede pra desfibrilar, desligar. eu acho. às vezes a gente sobrecarrega com desfibrilador, às vezes a gente passa. Como que é o nome? Tem um aparelhinho que se passa em cima, então tipo, tem algumas formas, sabe, de fazer. E tem vezes que a gente tira o marca-passo. Mas a gente faleceu, gente. Abre ali e tira o marca-passo. Não deixa o marca-passo ali. Sabe, tem tanta forma de você resolver isso aqui. O mais difícil é deixar funcionar. O mais difícil é deixar funcionando. Aí o caso dessa paciente aqui, vocês estão vendo que ela tem uma coluna assim, um pouquinho mais desgastada, né? Isso aqui, ó, é fratura. Vou botar em osso, tá? Essa fratura aqui. Alguém tá enxergando o osso? Tá bem eu tô aí, em professora. cima. Aham. Ó, tá aqui, ó, fratura. Ó. Bom, fraturaço. Vai com a fratura, eu vou trazer aqui do lado pra vocês.
Não, eu achei engraçado que a menina me ligou e eu não sou cardio, né? Como assim? Eu fui a primeira pessoa que ela pensou em ligar. Bom, é porque eu já passei cada uma desses plantões da vida. Às vezes ela sente segurança na senhora. Tem sempre alguém que a gente tem como base. Eu ligaria pra senhora também. Não, mas vocês vão conhecer outros que estão há mais tempo em PS, vocês vão ver que eles são melhores. Eu já saí dessa vida já. Aqui, ó. Afundou, vocês não estão vendo a fratura em si, mas tá fraturado. Tá? Então tem uma fratura por afundamento. Essa paciente é o seguinte, ela teve câncer de mama, ela tem 87 anos e chegou a... Deixa eu baixar que eu não lembro mais. Deixa eu baixar aqui para dar uma olhadinha. Olha como roda a coluna dela. Interessantíssimo, né? Semana que vem eu vou fazer uma tomo minha. Deixa eu ver como é que tá a minha. Daí se tiver ruim eu mostro pra vocês. Aqui tem um osteófito marginal, o famoso bico de papagaio, tá? Bem bonitinho. Fratura A aqui. imagem de cima. Ali, ó. Sobe aqui? Não, a imagem Não, de é a cima. imagem de cima. Aí, no bem saco. nessa altura. Isso. No Ah, é saco. só a imagem Ah, não, só. essa moto Tá para muito puxado. Lá saindo, já tá pegando só a luz. Aí o que é? Ela veio pra cá, gente, eu lembrava que essa paciente tinha cirurgia, mas não tô vendo essa cirurgia. Ah, vem aqui, ó. Então, ela tem já um certo fixador ali. Mas aí, o pessoal queria saber se essa fratura aqui era doença, não era doença. Gente, 87 anos, a senhorinha já tem um monte de coisa. Tu acha mesmo que eu ia botar ela pra fazer uma químio? Não, com a coluna dessa, eu falei, gente, é mais fácil isso aqui não ser mama, né? É mais fácil ser da idade dela, da sobrecarga. Essa coitada deve ter trabalhado arando o sol aí 300 anos. Então, não, deixa ela viver aí o tempinho dela, ficar tranquila, dá remédio pra dor e pronto. Mas é isso, assim, o que eu queria trazer pra vocês em relação a coração, tá aqui. Olha aqui, ó. Vocês têm dúvida do que é isso aqui? Calcificação? Calcificação. Olha aqui a calcificação. E o vaso segue coluna, né? Olha aqui, ó, calcificação. Ó, bastante calcificação. O rim dela também, tá? Mas esse rim a gente conversa sobre ele depois. Mas, ó, bastante calcificação, tá vendo, ó? A gente chama de ateromatose difusa, tem em todo, olha aqui o arco óptico dela, todo calcificado, certo? Sim. Vamos subir mais o vaso. Olha só, a gente consegue saber até onde está as carótidas. Olha aqui, ó. Eita. Fica receitando cálcio para idoso. Hã? O aluno fica receitando cálcio para idoso, achando que vai dar. Tá vendo que complicado? Deixa eu ver meus cálculos. Só saber receitar a porra do Que é do calço. barato. Não, e aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é consumo ósseo, né? Tenho aqui uma lesão de consumo ósseo. Então pode ser mesmo que ela esteja fazendo. Não sei se vocês lembram que a gente falou de lesão osteoblástica e osteoclasta, lembram? Então quando a gente fala de lesão lítica, tem consumo do osso. Tá aqui, ó, eu tenho uma lesão lítica, consumo do osso. Opa! E quando eu falo de uma lesão blástica, eu tenho depósito de cálcio, olha o depósito aqui, ó. Então ela tem tudo. Idade faz isso mesmo com a gente. Tem cálcio da película e onde deveria estar faltando. Tá desorganizado aí, mas é isso mesmo. Vocês conseguiram entender? Gente, o conteúdo da prova